Boa tarde, oficialmente. Meu nome é Trícia, e é Trícia mesmo, não é Patrícia. Vocês não estão me tratando por apelido, é esse o meu nome, olá. E eu sou da MAPI, que é uma empresa de consultoria. A nossa sede fica lá em Curitiba. A gente tem equipe em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo. E é a segunda vez que a gente está falando aqui no Expo Búzios. O nosso negócio é trazer soluções para os hotéis e para as empresas de hospitalidade, seja através de estudos de viabilidade, de implantação de metodologias de gestão, capacitação, programas de melhora de vendas. Então, a gente tem um leque de soluções para hoteleiros, da pequena pousada ao hotel de rede. O nosso objetivo é melhorar a reputação da marca de vocês e impactar nos resultados financeiros. Então, esses são os dois pilares da consultoria. E, para isso, a gente acredita em compartilhamento de conhecimento. Então, é por isso que a gente roda o país, né, Edgar? A gente se encontra por aí, discutindo com os hoteleiros e trazendo... Bem-vindos! E trazendo provocações e temas que a gente possa construir juntos para que a gente possa impactar no desenvolvimento do segmento hoteleiro no Brasil. E aí, já que eu me apresentei, eu queria que vocês contassem quem são vocês. Então, rapidamente, já que a gente é bastante gente, eu queria que vocês me dissessem o nome, a empresa que trabalha e o que faz na empresa, qual é a função. Podemos começar aí atrás? Fabiano, técnico em turismo. Eu sou estudante de turismo, Walter. Heloísa, do Hotel Marlin, gerente operacional. Cássia, Hotel Marlin, almoxarifado. Eu sou Fátima, trabalho na Empenho Recursos Humanos, uma empresa voltada ao fornecimento de mão de obra para a classe hoteleira, principalmente aqui da região. Estamos há quase um ano aqui já. Lúcia, sou proprietária de uma pousada pequena na região da Serra de Macaé. Obrigada, Lúcia. Edgar, quer se apresentar? Vou te pular. Boa tarde, eu sou Irenice, sou proprietária de uma pousada pequena em Juribá. E, bom, faço um pouco de tudo por lá. Boa tarde, meu nome é Solange, eu sou professora de camareira na FAETEC. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Guaraciara, sou da Rede Hotéis Marina, sou governanta. Lá no Rio. Ótimo. Boa tarde, meu nome é Leidiane, sou da empresa West. Nós somos uma empresa de telecomunicações. Eu sou do Recursos Humanos. Sim, a mesma coisa. Também sou do RH da West, empresa de telecomunicação. Eu sou Alejandro da Pousada del Parador e kirchnerista. Boa tarde, sou Marcelo, Posada Vila e Cañón, gerente. E são argentinos. Uruguaios. Ele é paraguaio. Boa tarde, eu sou Mauro Lima, da Associação de Hotéis de Búzios. Boa tarde, meu nome é Patrícia, sou estudante do IFE, técnico de eventos. Meu nome é Edila Márcia, estudante técnico de eventos do IFE, campus do Goitacazes. Boa tarde a todos, sou estudante do Instituto Federal Fluminense, faço o curso técnico em eventos. Raquel. Boa tarde, meu nome é Aline, faço técnico em eventos no IFE Campus. Boa tarde, Jéssica, eventos também no IFE. Tiago, professor de turismo e hotelaria da Politécnica Araruama e FAETEC Bacaxá. Gabriele, sou bacharel em turismo, já tenho experiência na área de RH e vim aqui para ver o que tem de bom para a gente aí. Boa tarde, meu nome é Marli, trabalho no Hotel Marlin, no setor administrativo. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Souza,
coopero como supervisor de equipe no Hotel Marlin, Cabo Frio. Meu nome é Pablo, sou aluno de gestão ambiental. Arilton, Clube La Plage, sou gerente. Bruna, Pousada La Plage, trabalho no departamento pessoal. E Denise, RH La Plage. Boa tarde, Cláudio, Webmaster. Bom, então percebi que a gente tem um grupo bastante heterogêneo, estudantes, hoteleiros, bastante gente de recursos humanos, e isso dá bastante conteúdo para a gente discutir. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, eu organizei a palestra em 50 minutos, para que a gente use os últimos 10 para conversar e fazer perguntas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa enquanto eu estou falando, levanta a mão e a gente começa. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, começando, eu queria contextualizar em que mundo a gente está vivendo. Eu não sei se se vocês percebem isso no contexto de vocês, dentro da universidade, dentro do hotel onde vocês trabalham, dentro da área onde vocês trabalham, mas o mundo mudou. O mundo é global, a gente sabe ao mesmo tempo o que está acontecendo lá no Iraque. Solta uma bomba, em 2 minutos o pessoal lá sabe, a gente sabe também, porque a internet permite isso, né? O mundo está globalizado, a vida online e offline não tem mais diferença, então a gente está aqui na palestra, todo mundo se vendo, e aí provavelmente a gente também é amigo de Facebook, e a gente postou o que a gente está fazendo, então não muda mais. O nosso cliente, quando está dentro do nosso hotel, ele não reclama mais que o room service está demorando pelo telefone, né? Ele reclama pelo Facebook. Pediu room service há 45 minutos e ainda não chegou. E a gente fica sabendo no TripAdvisor, no Facebook, todas as mídias sociais. Ele não se comunica mais, mas ele está fisicamente dentro do nosso hotel. Então não tem mais essa diferença. Como é que está acontecendo na internet, como é que está acontecendo aqui, quando que eu sou off, quando que eu sou online. A gente está com isso misturado nas nossas vidas. A gente assiste televisão comentando a novela com os amigos no Facebook. Ninguém? Não é assim? Então, o que aconteceu? O consumidor tem mais informação, o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais interativo. Os professores estão com dificuldade de dar aula para alunos que chegam com informação. Eu tenho um enteado de 10 anos que tudo que você pergunta para ele, diz, vamos ver no Google. E daí você não fica mais discutindo quem é que está certo. Ele vê no Google na mesma hora. Ele chega na sala de aula dessa forma. Nosso cliente chega no nosso hotel, no nosso restaurante, na nossa escola, do mesmo jeito. Ele tem a informação. Ele tem referência, ele viajou, ele viu no site, ele estudou, ele chega discutindo conosco, né? E se no passado o cara chegava e dizia, eu não vou dar cartão de crédito porque eu viajo o mundo inteiro e ninguém me pede, e a gente sabia que aquilo era mentira, hoje, mesmo que ele não viaje o mundo inteiro, ele tem informação. Ele lê, ele sabe o que está acontecendo. A gente não tem mais literatura formal só. A gente tem literatura construída por gente como a gente. O que é o TripAdvisor? O TripAdvisor é a força do cliente a favor ou contra o seu empreendimento, o seu negócio. Mas é a favor do consumidor, porque a gente confia muito mais em ler comentários de pessoas que efetivamente usaram daquele serviço do que... Imagina, bem-vindas. A gente confia muito mais nas pessoas que usaram daquele serviço e comentam aquele serviço do que quando a gente coloca um anúncio no jornal, na revista, na internet. Não é verdade? Estou falando bobagem? Não? Muito bem. O que acontece? Eu não controlo mais a minha marca. Antes eu fazia uma propaganda, colocava lá um anúncio bem bonito, investia um dinheiro em marca e publicidade, e aí o que as pessoas viam da minha marca é aquilo que estava na revista, é aquilo que estava no jornal. O que a pessoa vê da minha marca hoje? É aquilo que o cliente que se hospedou comigo viu. A pessoa que veio fazer evento no meu hotel percebeu. É isso que constrói a reputação da minha marca. Com isso, a reputação da minha marca não está mais na minha mão. A reputação da minha marca está na mão de quem convive com a minha marca, de quem experiencia a minha marca, de quem se hospeda no meu hotel, frequenta a minha escola. Faz sentido para vocês? Faz?
Então, o que me resta como gestor e administrador do meu negócio? Me resta garantir que quando esse cliente vem até o meu negócio, ele tenha uma excelente experiência. Porque é essa experiência que vai construir a minha reputação. Faz sentido? Muito bem. É isso que a gente faz na MAPI. A gente trabalha para garantir que a operação, que a experiência do cliente dentro dos empreendimentos seja consistente para que ele possa, com essa experiência, construir a sua reputação positiva. Tá certo? E aí o que está acontecendo? A gente trabalha num segmento completamente dependente de gente. Não é verdade? Sim ou não? Né? Ainda o sistema operacional que a gente tem lá, ou a automação da tarifação de telefonia, ou a automação do sistema de energia, de elevador, do que quer que seja, ainda isso tudo depende de gente. Depende de alguém atrás controlando isso. Sem falar da limpeza dos apartamentos, como contou o Renato, sem falar da recepção, do atendimento, que depende muito de como as pessoas decidem atuar naquele momento. Então, a gente está na mão das pessoas que trabalham conosco. Vocês sentem isso na pele? E o que está acontecendo com o mercado? Eu trouxe aqui algumas capas de revistas que eu encontrei falando de 2.400 vagas em restaurantes, 298 mil empregos, a geração que mudou e que está o tempo todo mudando, a capa de exame com 8 milhões de profissionais, vai faltar gente. Esse é o presidente de uma rede hoteleira, a Intercity, falando que para a expansão vai faltar gente na empresa dele. 2 Harvard Business Review falando de talento, de gente que está faltando. Vocês estão com dificuldade de atrair gente em Búzios? Isso é verdade na região, e eu estou falando de Búzios, mas tem bastante gente de outras regiões também aqui, né? Mas isso é verdade na região de vocês? É verdade no país, né? E não quer dizer que não tem gente para trabalhar. Tem, não necessariamente qualificada. Tá certo? Gente para trabalhar, a gente encontra, mas não necessariamente qualificada para isso que a gente precisa. E aí todo o movimento que nós estamos escutando do governo, vamos trazer médico, vamos trazer engenheiro, vamos trazer gente de fora, porque a gente não está qualificando as nossas pessoas, né? E isso é verdade na hotelaria. A gente não tem gente qualificada para trabalhar. Tá certo? Muito bem. Tem um estudo que chama Hospitality 2015, feito pela Deloitte, que é uma consultoria internacional. Eles fizeram esse estudo há uns 2 anos atrás e eles estavam fazendo uma previsão do que vai acontecer com a hotelaria no mundo em 2015. Então, eles estão dizendo que a alta rotatividade de funcionários continua a afetar a indústria, o que dificulta a competitividade das empresas e a consistência da marca, que é o que a gente estava falando. Se cada vez que o meu cliente tem contato com o meu hotel, uma pessoa diferente atende de um jeito diferente, com um padrão diferente, né, isso afeta a minha reputação. Para muitos hoteleiros, faltam planos estratégicos para reter os seus colaboradores críticos e muitos não estão preparados para a intensificação da rotatividade de pessoal que irá acompanhar a recuperação econômica. Um proprietário hoje gasta em média... Olha que eu vim do Rio Grande do Sul achando que ia passar calor em Búzios, vou sair daqui de cachecol amanhã. Olha o vento. Um proprietário gasta em média 45% das despesas operacionais e 33% das receitas com as despesas trabalhistas. Enquanto a rotatividade de funcionários na indústria vai chegar a 33%. Você falava de um estudo da High Group que já está em 45%. Eles fizeram esse estudo há 2 anos atrás. Né? Então, significa que a gente está preparado para esse movimento, isso é realidade. O alto envolvimento dos funcionários se correlaciona com níveis elevados de satisfação do cliente, retenção do cliente, desempenho empresarial e consistência da marca. Então, depende de como o seu funcionário está envolvido com o seu negócio, isso afetará em todas essas frentes. Os hoteleiros precisam repensar a sua estratégia de talentos. A gente vai tocando o dia a dia, né? E vai fazendo o que pode. Cada vez que surge um problema, resolve. Cada vez que abre uma vaga, vai atrás. Então, a gente não está pensando antes no planejamento. A gente está construindo conforme os problemas aparecem. Então, a gente precisa repensar a estratégia e ter estratégia.
Assim como o desenvolvimento de um plano de gestão de talentos eficaz, as empresas precisam repensar o seu modelo operacional para efetivamente executar a estratégia empresarial de talentos. Então, gente, a alta rotatividade aqui na região, no Brasil, no segmento hoteleiro global, é fato. E só nos resta encará-la de frente. Isso é realidade. E custa dinheiro. A gente falava antes do produto doméstico, né? Então, o frasco doméstico para 400 ml custa R$ 2,85 e para 1 litro do industrial custa 0,8 centavos. Isso é realidade aqui também. A gente não mede o nosso custo de rotatividade. A gente sai um funcionário de 800, eu contrato outro funcionário de 800. Mas eu não medi que antes de partir ele já reduziu produtividade. Ele já não está mais entregando o que ele entregava. Eu não medi que eu gastei dinheiro no recrutamento, eu gastei dinheiro divulgando a vaga, eu gastei dinheiro fazendo contato para atrair esse candidato. Eu gastei dinheiro do meu tempo selecionando, fazendo entrevista para entender quais daqueles candidatos eram os mais adequados para a minha vaga. Eu gastei dinheiro orientando e treinando para que ele pudesse ocupar essa função. E eu gastei, de novo, dinheiro em perda de produtividade, tanto do funcionário antes de sair, quanto do novo, que não chega jogando como titular, né? Ele chega como reserva, e aí você vai capacitando até que ele chega no momento que ele está jogando como titular. Vocês enxergam isso nas empresas de vocês? Alguém aqui calcula esse custo? Ninguém? Então, é a mesma coisa que o produto de limpeza. A gente não está vendo aonde está indo o nosso custo com essa rotatividade. Só que ela é verdade. Ou a gente entende como nós vamos sobreviver num mundo de alta rotatividade, ou a gente vai continuar negando isso a longo prazo e perdendo dinheiro. Então, tá bom, eu tenho uma rotatividade de 30%. Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu preciso me antecipar. Isso virou realidade. Não é que eu vou passar o resto da vida fazendo programas de retenção. Você precisa ter programa de retenção. Mas a geração nova que vem aí, vem rodando. Não vem ficando 10 anos na mesma empresa que nem o avô da gente. Ou que nem a gente, né? Eu fiquei 12 anos na mesma empresa e achava muito bom aquilo. As pessoas que estão no mercado, entrando no mercado de trabalho agora, eles ficam 3, 4 anos e era isso, eles vão para o próximo, né? E a gente vai falar um pouquinho deles, inclusive. Então, a gente tem um cenário onde clientes estão cada vez mais exigentes e a gente tem dificuldade de mão de obra. E o que a gente vai tratar aqui hoje é como a gente pode ter sucesso nesse cenário. É importante combinar que a solução para cada um é diferente. Então, o que a gente vai conversar nesse tempo agora quais são as provocações que eu posso fazer vocês pensarem para que vocês possam construir a própria solução. Então, eu trouxe um papel para cada um com um formulário de perguntas e eu vou falar dessas perguntas ao longo de toda a palestra. O ideal seria que a gente pudesse refletir na hora, com o próprio insight da palestra e responder na hora. Mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, a minha provocação para vocês é que se vier alguma coisa na hora que vocês querem registrar, registrem aí. E depois, tirem um tempo, tirem 20 minutos do tempo de vocês e tentem refletir sobre essas coisas que eu vou conversar ao longo do nosso tempo juntos aqui. Tudo bem? Agora, o primeiro pacto, que sim, vale para todo mundo, é esse aqui. Então,
Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas curvas, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. O terceiro foi trocado. O quarto, e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos. O mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuava batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então, o primeiro combinado, gente, os nossos maiores inimigos mas eu já tentei, não funciona. Nem precisa tentar porque não funciona. Essa ideia não vai dar certo porque fulano tentou e não funciona. Não importa que as coisas sempre foram assim. O mundo mudou, está diferente. Como é que a gente vai criar novas soluções para esse mundo que está diferente? As soluções velhas só atendem aos problemas velhos. Não atendem aos problemas novos. Tá certo? Eu preciso falar no microfone, né? Eu esqueço. E eu falo tão alto que o microfone me faz controlar a minha voz. Então, a gente vai responder a 4 perguntas. A gente vai precisar entender 4 coisas durante essa palestra. Quem são esses profissionais do mercado? Por que eles escolhem trabalhar na sua empresa? Por que eles saem da sua empresa? E o que eu faço para ter uma equipe eficiente e identificada com a minha empresa? Essas são as 4 provocações que eu vou fazer com vocês aqui. Tudo bem? Muito bem. Falando da primeira. Quem são os profissionais do mercado? A gente fez uma pesquisa e uma comparação com as 3 gerações que hoje estão no mercado de trabalho brasileiro. Então, são os Baby Boomers, os X e os Y. Para o Baby Boomer, a carreira era prioridade. Para o X, a carreira é importante. E para o Y, a carreira é parte de um contexto maior. Ela é um pedaço da vida, não é a coisa mais importante. Qualidade de vida para o Baby Boomer o que é qualidade de vida mesmo? Ele é da época da Revolução Industrial. Entra, bate cartão, começa a trabalhar, esquece quem você é e quando sai daqui, depois você cuida de ser quem você é. Tá certo? Para o X, é buscar equilíbrio. Então, a gente vive brigando entre trabalho e vida pessoal. E para o Y, é prioridade. Ele nasceu para ser feliz. Ele foi desejado pelos pais. Ele foi mimado durante toda a vida, ele tem obrigação de ser feliz, né? O pai, uma geração nunca tomou tanto remédio, fez tanta terapia, porque ele nasceu para ser feliz, o pai desejou muito ele, e ele tem a qualidade de vida como prioridade. Status para o Baby Boomer era ter uma sala, uma mesa, o tamanho da equipe, o nome do meu cargo, o título do meu cargo, isso é importante para o Baby Boomer. Para o X também. Ele dá valor para o ambiente de trabalho que posiciona ele como alguém importante. Para o Y, o que é importante é velocidade no crescimento e participação no processo de construção. Está nem aí para onde ele vai sentar. A maioria das empresas, inclusive, tem baias para as pessoas e você senta onde tiver espaço. Não tem a sua sala, o seu cargo, né? Mas você tem que dar a oportunidade dele se envolver com a empresa, dele construir as coisas juntos. Não é eu vou dar poder de decisão para um menino de 22 anos. Não é essa a proposta. Você vai envolver o menino de 22 anos para construir as soluções da sua empresa. É isso que faz ele ter vínculo e ele perceber status na profissão. As regras para o Baby Boomer eram muito respeitadas. Para o X, eles são questionadores e buscam seus direitos. E o Y faz a sua própria regra. O Baby Boomer respeitava muito a hierarquia.
O X valoriza a hierarquia e o Y atropela. Não está nem aí para a hierarquia. Não importa que você é o presidente da República. Se eu tenho uma opinião, eu vou te contar. Eu me posiciono. Eu não me preocupo com níveis hierárquicos. Os interesses do Baby Boomer é o que acontece na empresa. É o que tem de mais importante na vida dele, é o que está acontecendo na empresa. Para o X, também é o que acontece na empresa. E para o Y, é o que acontece no mercado e no mundo. Ele está conectado com o que está acontecendo no Japão, na China, na Tailândia, em Laos, no Vietnã. Para o Baby Boomer, ele nem sabia o que era feedback. Inclusive, nunca tinha falado dessa palavra com ele. Para o X, ele aprendeu a dar, mas nem sempre aprendeu a receber. E o Y, ele quer direito e espaço para dar e receber feedback. Ele quer ter liberdade para contar para o chefe dele que o chefe dele não está certo. E o Baby Boomer tinha um desejo de estar seguro. É o cara que fica 15 anos na mesma empresa. O X, o desejo de ser o melhor. Ele entrou na competição e ele tem que ser melhor. E o Y quer ser diferente. Se o meu tênis for rosa fosforescente, o meu headphone for enorme e branco, quanto mais diferente o meu Uno Mille for amarelo, verde limão, quanto mais diferente, mais valorizado eu sou pelo meu grupo. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem pensar em pessoas de diferentes gerações e enxergar isso? Sim? Muito bem. A maioria de nós aqui é ou X ou Baby Boomer, certo? Mas estão chegando nos nossos hotéis e negócios os Ys, com toda a força. Estão saindo da faculdade, sedentos por trabalho, tá certo? E aí tem um vídeo que eu não vou passar porque ele tem 10 minutos, mas que eu recomendo que vocês assistam. Vocês podem colocar no YouTube. O nome é We All Want to Be Young. Ele foi construído pela consultoria Box 1824, que fala sobre esse desejo de ser jovem, né? Todos nós queremos continuar sendo jovens. A gente não quer envelhecer, a gente quer continuar fazendo parte do grupo dos jovens. E ele é bastante representativo sobre essa geração. Mas eu resumi ele aqui e trouxe um pouco das principais mensagens do filme para vocês. Então, ele fala que os Ys, eles têm raciocínio não linear. Eles falam de várias coisas ao mesmo tempo, estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. É o cara que trabalha e entra no Facebook, e não quer dizer que ele está menos produtivo, mas faz parte do trabalho dele entender o que está acontecendo na rede dele. Ele tem uma linguagem hiperbólica, exagerada, tudo é grande, tudo é muito, tudo dói, tudo é muito, muito significativo. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, começam uma coisa e terminam fazendo outra, não sabem mais o que eles tinham começado. É legal ser diferente e expressar essas diferenças. É uma geração muito plural, muito criativa, com muita referência. Com uma internet de relacionamentos efêmeros e passageiros. Então, não é o cara que fica 12 anos na sua empresa, e não será. Eles são pragmáticos e realistas. Tem como ídolos pessoas comuns que realizam sonhos possíveis. O ídolo não é mais o cara vocalista da banda, não é mais o presidente da empresa, é o empreendedor que começou o Instagram e vendeu por 1 bilhão. Né? É o cara comum que conseguiu fazer grandes feitos. E eles buscam prazer no trabalho. Não adianta a gente continuar usando aquele formato que a gente aprendeu da Revolução Industrial, que você bate cartão, e daí você vira recepcionista, e daí você não dá gargalhada porque você é recepcionista, e daí às 3 da tarde, quando termina o seu turno, você vai embora, e daí você pode ser você. Ou ele pode ser ele dentro da sua empresa, e você cria contexto para isso, ou ele não vai trabalhar com você. Não vai durar. Tudo bem? Não, né? Não está tudo bem porque a gente não sabe. A gente foi criado com a referência da Revolução Industrial. A gente não sabe criar esse ambiente. Tá certo? Sim ou não? A gente sabe? Oi? Se a gente tiver, perfeito. A gente pode aprender, perfeito. E é para isso que a gente está discutindo isso hoje. É para provocar vocês a pensarem em como é que eu transformo a minha empresa num lugar onde as pessoas possam ter prazer de trabalhar. Porque é nesse lugar que eles vão trabalhar. Tá certo? Aí, uma coisa importante
é que as gerações, elas não são enjauladas, né? Então, essas pessoas que nasceram nessa idade se comportam feito Y, dessa outra jaulinha aqui se comporta feito X, e essa outra jaulinha se comporta feito Baby Boomer. Não. Quando esses caras começam a entrar no mercado e começam a querer ter prazer, começam a posicionar que eles querem ter opinião, começam a usar smartphone, o meu pai usa smartphone, a minha mãe usa smartphone, e elas não são geração Y. Eles perderam... eles foram impactados pela geração que está chegando. Então, as pessoas que já trabalham com você são impactadas e são contaminadas por esses Y que estão chegando. Então, todo mundo vai querer prazer no trabalho. E as pessoas estão mais multifuncionais, estão menos tolerantes com o tempo. Tá certo? Vocês conseguem enxergar características dos Y em pessoas de outras gerações? Né? Porque a gente começa a ser contaminado pelas gerações que começam a mexer na cultura. E daqui 30, 40 anos, mudou a chavinha, só vai ter Y no mercado. Né? Talvez a gente não esteja mais, mas eles vão dominar os nossos negócios. Muito bem. E aí, a primeira pergunta que tem aí no papel de vocês é: quem são os profissionais da minha empresa? Que idade e de que geração são as pessoas que trabalham na minha empresa ou na minha equipe? Que nível educacional tem essas pessoas? Que interesses têm essas pessoas? Porque o que é prazer para um não é prazer para outro. A gente entender que grupo forma a minha empresa para que eu possa criar uma solução em um ambiente adequado para essas pessoas. E aqui vem o que eu disse para vocês antes. A solução para a minha empresa não é a solução para a sua empresa. Porque as pessoas que trabalham lá têm níveis educacionais diferentes, têm interesses diferentes, têm idades diferentes. E aí a gente tem que entender quem é o nosso mercado, quem é o nosso grupo, para que a gente possa criar soluções para essas pessoas. Perfeito. A diversidade é extremamente rica, né? Porque os Y vêm com um monte de defeitos também, né? Eles não conseguem, não tem começo, meio e fim no raciocínio. A gente tem uma série de coisas que são importantes de outras gerações e que provavelmente virá uma geração que é a Z depois da Y, que vai suprir essas carências da Y. E assim se formam as gerações, né? Mas com certeza eu concordo plenamente com você que a diversidade é rica. Baby Boomer. Com certeza. Tudo bem. Gente, tem lugar aqui na frente, quem está aí na escada. Tem lugar aqui na frente. Muito bem. Oi? Muito bom. Então, gente, primeiro entendam quem são as pessoas da empresa de vocês. Tudo bem? Por que eles escolhem trabalhar na sua empresa? Eles escolhem trabalhar na sua empresa porque essa empresa combina com o propósito deles como profissionais. O que é o propósito de um profissional? Alguém sabe me dizer o que é o propósito? Tá. O dinheiro e a satisfação. Alguma opinião diferente? Bom, na minha opinião, o propósito é a identificação do funcionário com valores, crenças, objetivos, a imagem de mercado e a forma de atuação daquela empresa. Isso tem que agregar valor para mim. Eu tenho que entender que a maneira como os gestores daquela empresa pensam combina com a maneira como eu penso de um hotel na região dos lagos. Eu tenho que entender que as crenças que eles têm de como tratar as pessoas, de como atender os clientes, de como cuidar da segurança alimentar, combinam com o que eu acredito que é adequado. Porque se eu não tiver alinhamento com esses propósitos, se eu não tiver identificação com esses propósitos,
o meu tempo de vida dentro dessa empresa vai ser curto, porque eu não vou ter prazer. Pelo contrário, eu vou sofrer, eu vou passar o tempo todo lá dizendo, mas não é assim que devia ser feito. Isso não combina. Né? Então, eu vou gastar a minha energia, ao invés de contribuir, criticando, pesando. E não é para isso. A gente precisa de gente que pense como a gente e que venha ajudar a construir. Para destruir, não preciso contratar, não preciso pagar no final do mês. Tá certo? Então, os candidatos hoje também estão avaliando as empresas. Quando eu estou fazendo uma entrevista, eu estou avaliando o candidato e ele está me avaliando. E dizendo, será que eu trabalharia nesse lugar? Será que eu vou me dar bem com essa pessoa? Todos os dias eu vou ter que vir aqui e conviver com essa pessoa? É isso, né? E normalmente, quando a gente fala de pequenos hoteleiros, de empreendimentos menores, quem toca é o dono. Então, ou eu combino com a maneira de pensar do dono, ou eu não posso trabalhar aqui. E a gente, quando está recrutando gente, tem que parar de perguntar só se você fala inglês e tem 2º grau completo. Precisa entender quem é essa pessoa, o que ela quer da vida, o que ela busca. Combina com o que a gente quer aqui? Tudo bem? Sim ou não? Tudo bom. E aí a empresa e o indivíduo, eles têm as mesmas faixas de valores, né? Então, o indivíduo tem na sua identidade propósitos e valores. A organização também tem uma identidade. Tem lá a missão, a visão, as crenças, o que ela quer. O indivíduo tem interesses pessoais. Eu tenho interesse em desenvolver alguma coisa no meu caminho pessoal. A organização tem uma visão estratégica. Eu, como indivíduo, quero chegar em algum lugar. A organização também quer chegar em algum lugar. Se isso fizer sentido, a gente vai caminhar juntos. Se isso for completamente diferente, com certeza a nossa relação é de curto prazo. O indivíduo tem as suas próprias competências. E a organização tem a sua própria competência. E tem algumas vezes que ela tem necessidade de uma competência que é importante para ela e que não tem ninguém da equipe, que é o que você falava de diversidade. E eu vou buscar gente com uma competência específica. Agora, a gente precisa olhar para quem a gente é. Muitas vezes nós somos uma empresa formal, que valoriza a hierarquia, que não integra as pessoas, que o que o dono diz é o que é verdade. E daí eu trago um cara brilhante, cheio de energia, porque ele vai revolucionar o mundo. Eu vou deixar ele revolucionar o mundo? E isso não está certo ou errado. Eu fui criada assim, aqui na minha pousada, quem manda sou eu, e é assim que eu quero ter um negócio. Tá tudo bem? Cada um com seus riscos. Tá tudo certo. Se você tiver certo nas suas coisas, ótimo, conduza o seu negócio. Mas contrate gente obediente. Não adianta encher a recepção de gente revolucionária e cheia de opinião, se você sabe que você é assim. Então, se analise. De que forma eu quero gerir esse negócio? Eu quero gerir esse negócio de forma participativa? Traga gente que pode contribuir. Eu quero gerir esse negócio de forma autoritária? Traga gente que obedeça. Mas seja verdadeiro consigo mesmo. Tá certo? O que vocês estão rindo? Estão pensando em pessoas, é isso? Muito bem. E cada indivíduo tem a sua própria performance e a organização tem os seus próprios resultados. Então, isso tem que casar. A gente tem que olhar para isso, tem que fazer sentido. Quando eu estou fazendo um processo seletivo e trazendo gente para trabalhar comigo, eu tenho que ter isso claro. Tá certo? Então, a próxima pergunta que tem aí é qual é o propósito da minha empresa? Por que essa empresa existe? O que eu quero alcançar com essa empresa? Quais são as principais crenças dos proprietários dessa empresa? E se sou eu o proprietário, no que eu acredito principalmente? E daí eu vou contratar gente, mas eu preciso ter clareza disso. Às vezes a gente nunca parou para refletir e sai contratando gente. Tá certo? Sim ou não? Tudo bem. Preciso de feedback, gente, para eu entender que eu estou no caminho certo. Muito bem. Muito bom. Aí, para ajudar vocês a fazerem essa reflexão, também está aí no papel algumas perguntas sobre esta empresa. Então, a minha empresa é formal ou descontraída? Ela valoriza a hierarquia? A nossa comunicação é clara ou é um pouco obscura? Ela toma decisões de forma ágil ou lenta? Promove ambiente e oportunidades de desenvolvimento? E a equipe que eu tenho hoje? Essa equipe é formal ou descontraída? Valoriza a hierarquia? E aí, as mesmas perguntas para eu conseguir contrastar
uma coisa com a outra. Tudo bem? Tudo bom. E por que eles escolhem ir embora da minha empresa? Não sei. Da empresa de vocês, eu não sei. Né? O que eu quero é que vocês reflitam depois e escrevam por que os últimos colaboradores pediram demissão e por que eu precisei demitir nas últimas vezes. E façam uma análise desse grupo. O importante é que vocês conheçam a empresa de vocês. Eu tenho algumas coisas que eu tenho visto no mercado. Eu tenho visto no mercado as pessoas indo embora pela liderança. Tenho visto no mercado as pessoas indo embora pela falta de oportunidade de crescimento. Tenho visto pela identificação com a nova empresa, com a outra oportunidade de trabalho. Pelas situações de trabalho que eu tenho hoje. Pela baixa qualidade de vida, eu só trabalho, a escala é um horror, eu tenho que trabalhar hoje de noite, amanhã de manhã, não consigo ter vida, não consigo estudar, não consigo ter namorada, então eu arranjei um outro emprego. E por salários melhores. Então, essas são as principais causas que eu tenho visto no mercado. Mas é importante que cada um de vocês entenda as causas da sua empresa e tome as ações necessárias para a sua empresa. Porque pode ser que na sua empresa tenha um motivo diferente desses aqui. Entenderam? O restaurante Rapa Nui já está em funcionamento. Agora, uma coisa é importante. Se vocês saírem procurando o candidato perfeito, o marido perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito, a empresa perfeita ou alguém perfeito, vocês vão se dar muito mal. Desistam. Isso é coisa de conto de fadas. Não existe ninguém perfeito. Então, a gente precisa entender e aceitar de que forma e com quais defeitos a gente tolera. Quais são os desafios que você tem na sua empresa e quais são as debilidades da equipe que você pode tolerar e pode gerenciar. Não achem que você vai contratar um cara que agora é a solução dos seus problemas. Ah, agora eu vou poder dormir de noite, vou poder não vir no final de semana, porque este cara é a solução dos meus problemas. Ele vai resolver. Ele vai te dar problema também. Porque se você ficar sozinho lá na sua empresa, você também não dá conta. Porque nenhum de nós dá conta de tudo. Porque todos nós temos defeitos, traumas, dificuldades, todos nós. Então, de que forma a gente vai se preparar para gerenciar as incapacidades das pessoas? Porque todo mundo tem uma capacidade e uma incapacidade. Eu sou muito boa em alguma coisa e eu sou muito ruim em outra. Se o Renato me fizer limpar um banheiro, não sai. Tô brincando. Com seus produtos sairia, Renato. Mas tem gente que tem habilidade de uma coisa e inabilidade de outra. Não sai. Então, quais são as habilidades que eu estou contratando em você? E o que eu não vou esperar de você? Tenham clareza disso. Aceitem que as pessoas não vêm prontas e perfeitas. Tudo bem? Muito bem. E o que eu faço para ter uma equipe eficiente e identificada com a minha empresa? A primeira coisa é atraia pessoas qualificadas. Vocês precisam ter relação com as fontes de recrutamento. Precisam ter relação com os cursos que tem disponíveis na sua região, com as empresas de recrutamento da sua região, com as universidades, com o Centro de Apoio ao Trabalhador. Vocês precisam estar em relação com essas pessoas sempre, continuamente. Não só quando tem vaga, não só quando você está procurando alguém. Você precisa ter relação para que quando você esteja procurando alguém, esta busca seja facilitada, seja mais rápida. A outra coisa é o processo de seleção. Você atraiu um monte de gente, recrutou, tem lá 10 candidatos. Aí você precisa selecionar um e você vai fazer uma entrevista. E daí eu gosto de contar a história da mãe do Joaquim. Eu tinha 21 anos de idade, tinha sido promovida a supervisora de recepção de um hotel lá em Florianópolis. E daí eu fui fazer o processo seletivo para os recepcionistas. Entrevistei uma menina, gostei bastante dela. E ela me disse, mas Trícia, eu vou viajar, comprei uma viagem para Fortaleza, não posso começar no dia que você queria que eu começasse. Ah, mas eu gostei tanto dela. Tá bom, você pode começar depois. E daí, nesse meio tempo, a empresa definiu contratar uma empresa de recrutamento para nos ajudar a contratar o restante dos recepcionistas, mas eu já tinha entrevistado a mãe do Joaquim.
Aí a psicóloga disse, Trícia, chama a mãe de Joaquim, a Juliana, para participar da dinâmica que a gente vai fazer com os outros, mesmo que ela já esteja contratada. Tá bom, chamei. Cheguei na sala, a psicóloga estava lá e todos os candidatos estavam sentados como vocês, assim. E daí a psicóloga me parou do meu lado e disse, Trícia, aquela ali é a Juliana, né? Eu disse, você viu, já conheceu, já conversou com ela? Nem preciso. Ela é a sua cara. Ela tem a mesma velocidade de falar que você, ela é sorridente que nem você, ela é igualzinha, vocês vão ser muito boas amigas. Daí o que aconteceu? A Juliana, em 6 meses, já não era mais recepcionista, porque ela arranjou um emprego que tinha mais a ver com ela não queria ser recepcionista por muito tempo. E eu sou madrinha de casamento dela, porque eu contratei uma amiga. Porque eu gostei tanto dela que eu podia ser amiga dela. Ela é minha amiga até hoje. Mas, como recepcionista, ela não serviu. E esse é o principal erro da gente. A gente faz entrevista sem nenhuma metodologia, sem clareza do que a gente precisa, do que a gente está buscando, e daí a gente vai com a cara das pessoas. E daí a gente contrata um monte de gente parecida com a gente. E não valoriza essa diversidade, né? Quando a gente não tem método para fazer processo seletivo. Então, gente, na seleção, preparem a entrevista. Antes de entrevistar, eu preciso saber as perguntas que eu quero fazer para aquela pessoa. O que eu quero garantir que ela tenha, além de conhecimento técnico, que outras coisas eu preciso garantir que ela tenha? Ela precisa ter que tipo de atitude? Ela precisa ter que tipo de cuidado? Como é que eu meço que ela sabe servir, né? Eu preciso fazer uma entrevista que eu consiga ter as respostas. E para eu ter as respostas, eu preciso saber quais são as perguntas. Tá claro, pessoal de RH? É isso mesmo? É assim? É? Muito bem. Durante a entrevista, tenha um ambiente adequado. A gente não entrevista no meio do restaurante com todo mundo passando. A gente não entrevista no banco, na frente do hotel. A gente entrevista num local fechado, onde eu possa ter concentração no candidato, o candidato possa ter concentração em mim, para que eu efetivamente encontre pessoas adequadas. Dedicação, concentração, conheça a realidade, não a teoria. A minha recomendação aqui é sempre fazer pergunta no passado e não no presente. Porque o que você acha que é um bom atendimento? O que eu te respondo? O que eu li no livro. Ah, um bom atendimento é você sorrir, é você fazer o que o cliente quer, é você apresentar soluções, não é assim? E quando foi que você fez um excelente atendimento? Aí você pede para contar aquilo que aconteceu. A última vez que ele fez um atendimento que ele se orgulhe. E aí, se o atendimento que ele se orgulha não orgulha você, ele não é o candidato que sabe servir da maneira como você está procurando. Tá certo? Então, peçam referências da experiência desse candidato. Não peçam teoria. Se você perguntar o que é um bom atendimento, ele lê um livro do Castelli e aí ele te responde o que o Castelli acha de o que é um bom atendimento. Faz sentido? Faz? Muito bem. Elimine todas as suas dúvidas. Ficou com dúvida durante a entrevista? Volta, faz outro tipo de pergunta. Não vá embora, não deixe o candidato ir embora sem ter clareza se aquele candidato é adequado ou não é adequado para você. E, de novo, tomem cuidado para não se apaixonar pelo candidato. Porque quando a gente não gosta do candidato, a gente fica fazendo pergunta até responder aquilo que a gente precisa, ou então a gente elimina, não gostei, está tudo bem. E daí ele foi embora e no máximo que vai ter acontecido é você ter perdido um cara que era bom, poxa, lamentei, não contratei. Agora, você se apaixonar pelo candidato, você esquece de fazer uma série de perguntas, se você não estiver preparado. Você traz ele para trabalhar com você, porque você foi precipitado, você se apaixonou de cara, e daí o cara não era bom. Agora ele está registrado, e está aí trabalhando na sua equipe, afetando o resto do grupo. Então, se apaixonar pelo candidato é muito mais arriscado. Tomem cuidado, tenham essa luzinha na cabeça enquanto fazem uma entrevista. Tudo bem? E peçam referência. Não coloquem ninguém dentro de casa sem pedir referência. Liguem para os empregos anteriores. Saibam o que as pessoas estão pensando. Tá certo? Tudo bem? Dá para fazer? Mais uma pergunta, o que precisamos mudar no nosso processo seletivo atual, que é a provocação para vocês refletirem.
E aí o Renato falava, capacitem o time. Mais perigoso do que eu treinar uma pessoa e ela ir para a concorrência treinada, é eu não treinar e ela ficar no meu hotel. Eu sei que a gente treina para os outros muitas vezes. Paciência. Eu treinei para mim um tempo e depois eu treinei para os outros. Agora, se eu não treinar, é essa pessoa não treinada que vai atender o meu cliente. E é esse cliente atendido por essa pessoa não treinada que vai fazer o review no TripAdvisor. Tá certo? E é esse review do TripAdvisor que, junto com muitos outros, vai construir a reputação do meu hotel. Faz sentido? Muito bem. Então, o que vocês precisam treinar? A pessoa precisa saber sobre a empresa, quem é essa empresa, o que faz essa empresa, sobre a função dela, sobre comunicação. Ela precisa saber de que forma essa empresa se comunica, é descontraída, é formal, como é que essa empresa se comunica e como é que eu fico sabendo das coisas da empresa aqui. Sobre servir e sobre os hábitos dos clientes. Treinem as pessoas sobre esses assuntos. Como? Em todos os lugares, em sala de aula, lá no posto de trabalho, dentro do apartamento, na manutenção, no balcão do restaurante, no balcão da recepção, por ensino à distância. Está cheio de ensino à distância, baratinho, acessível, plataformas cortesia, plataformas pagas. Busquem alternativas. As pessoas podem muito bem chegar a trabalhar já com a informação sobre a sua empresa se você tiver um programa de ensino à distância. E que não é super caro, não é inviável. Treine com os colegas. Então, escolham aquelas pessoas que são referência dentro do hotel e peçam que elas multipliquem o conhecimento do qual elas são referência para os colegas. Contratem empresas externas quando for possível. Tragam cursos internos quando for possível. Criem um jogo de tabuleiro. Uma vez a gente fez um jogo de tabuleiro no chão que as pessoas pulavam e tinham que responder perguntas sobre o hotel. Então, tirava uma carta e tinha que responder perguntas sobre o hotel. Poxa, não custou nada. Com papelão no chão e uma tarde nossa fazendo perguntas e respostas para eles construírem. Mas precisa de criatividade, dedicação e, principalmente, vontade. Tá certo? E treinem sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Quando você fala que depois de 15 dias cai a produtividade, cai a produtividade. Ou eu tenho exemplo todos os dias e tenho inspiração, motivação, conteúdo que me gere ação, ou eu vou caindo em descrédito mesmo, porque a gente age da maneira como a gente é medido. Se o meu chefe está me medindo por determinados aspectos, eu tomo conta de garantir que aqueles aspectos estão adequados. Mas eu começo a perder o resto. Então, eu preciso ter uma liderança ativa e uma capacitação constante para que eu esteja sempre a postos. E use as pessoas referências no tema, sejam internas ou externas. Das perguntas do papel de vocês, então a próxima é: quais são as primeiras ações possíveis, grandes ou pequenas, que eu posso fazer para melhorar a capacitação dos meus profissionais da empresa onde eu atuo? Uma outra coisa é identificar e reter os melhores. De 10 funcionários que eu tenho 2 que são as estrelas do meu time, que são os caras que são meus braços direitos, que fazem, que eu posso contar, que têm uma atitude, um conhecimento diferenciado. Vocês têm todo o direito de tratá-los de forma diferenciada. É a história do... Como é que era o nome dos dois? O Álvaro e Juca. Eu tenho que cuidar do Álvaro. Era o Álvaro que era bom? Do Juca. Eu tenho que cuidar do Juca. Nem todo mundo estava aqui, né? Ele contou a história do Álvaro e do Juca do abacaxi, que um vai buscar o abacaxi e volta e diz: sim, senhor, tem abacaxi. E o outro volta e diz: tem abacaxi, custa tanto, tem 10 no estoque, e se precisar de outras frutas, tem banana, tangerina e uva, né? Então, oi? E a laranja descascada. Você prestou mais atenção que eu na história? Muito bom. Então, tem aquele cara que faz o quilômetro extra, que é diferenciado. Para este cara, cuidem dele, para que ele continue na sua empresa. Porque se você botar a barra lá embaixo e tratar todo mundo como igual, mediano,
O cara que é diferenciado, que é outstanding, que efetivamente faz diferença para o seu negócio, vai dizer, cara, eu não vou ficar nessa empresa. Eu sou tratada que nem todos os outros. Aquele cara vai lá e volta e diz, tem abacaxi. Eu volto e dou um relatório e eu sou tratada que nem todos os outros. Então, se eu sou boa, se eu sou diferente, se eu agrego valor, eu tenho que ser tratada assim pela empresa. E isso não é... Ah, então tá bom, então você pode chegar atrasado. Então, né, não é isso. Eu vou fazer um curso, é para este cara que eu vou dar a oportunidade de fazer o curso. Eu tenho algum cliente muito especial para atender, é este cara que eu vou pedir para atender o meu cliente muito especial. Eu valorizo esse cara. Tá certo? Dá para fazer? Dá ou não dá? Dá. Muito bem. Então, registrem quem são esses melhores e por que eles são melhores. E o que é importante para essas pessoas, o que elas valorizam, para que vocês possam atender os valores dessas pessoas. Por fim, melhore a produtividade. Invista na gestão, retenha o conhecimento. O que é reter o conhecimento? Se eu não tenho processos e procedimentos na minha empresa, o conhecimento está no colaborador. E daí, quando a Solange para de trabalhar comigo e vai embora, todo o conhecimento que era da Solange foi embora junto com a Solange. Então, se eu quero que a minha empresa aprenda e continue e cresça, eu preciso garantir que esse conhecimento é da empresa. Eu transformo isso em processos e procedimentos, em manuais, e essas coisas a gente vai aprendendo e vai melhorando os nossos manuais. Sempre que a Solange tiver uma ideia nova e a gente melhorar alguma coisa, a gente traz isso para a empresa. Porque senão o dia que a Solange for embora, não eram os procedimentos da Fitec, eram os procedimentos da Solange. Tá certo? Não fiquem na mão das pessoas dessa forma. Tragam o conhecimento para a empresa. E transformem as pessoas em agentes multiplicadores. A equipe de vocês tem que propagar tudo isso junto com vocês. Tudo bem? Então, vocês precisam gerir esses fatores que impactam na alta rotatividade. Recrutamento, seleção, treinamento e produtividade. Aí aqui é uma provocação. Para vocês pensarem de que tipo de líderes vocês são. É um estudo do The Wiseman Group, e eles falam que tem 2 tipos de líderes, o diminuidor e o multiplicador. E o diminuidor, ele é construtor de impérios. Ele sonega recursos e subutiliza talentos, porque ele é o imperador, ele é o forte, ele é o grande. O multiplicador é um imã de talentos, ele atrai gente talentosa e explora ao máximo seu potencial. O diminuidor é tirano, cria um ambiente de tensão que tolhe o raciocínio e a capacidade das pessoas. O multiplicador é liberador. Ele cria um ambiente de trabalho intenso, no qual todos têm que usar o máximo da cabeça. O diminuidor é o sabe-tudo. Ele dá instruções que demonstram o quanto ele ou ela sabem. O multiplicador é desafiador. Ele define uma oportunidade que leva as pessoas a pensar e agir de forma ousada. O diminuidor é um tomador de decisão. Ele toma decisões de forma abrupta e centralizada, confundindo a organização. O multiplicador é um promotor de debate. Ele promove boas decisões ao cultivar o debate rigoroso entre os membros da equipe. O diminuidor é microgestor. Ele consegue resultados através do seu envolvimento pessoal. Ele vai lá, ele diz como fazer. E o multiplicador é um investidor. Ele dá às outras pessoas responsabilidades por resultados e investe no sucesso do grupo como um todo. E daí, não necessariamente, o que será isso? É lá de baixo? Não necessariamente a gente é ou um ou outro, mas é só uma provocação para vocês pensarem aonde a gente pode melhorar. Muito bem, então, reflitam que tipo de líder vocês são. Gente, aqui eu tenho um vídeo que a gente passou um super trabalho antes para ver se conseguia baixá-lo para vocês, mas ao baixar ele vem sem a legenda de tradução. Então a gente vai transmiti-lo da internet com a crença de que vai funcionar. Eu vou rezar ali do cantinho.
Eu desejo que vocês tenham coragem de pensar diferente, de fazer... Voltemos. De fazer diferente e de liderar pelo exemplo. É quando a gente está criando o movimento que os outros vêm junto com o movimento. Então, quando vocês olharem para a equipe de vocês e verem que as coisas não estão no caminho que vocês desejam, olhem para vocês mesmos. Que exemplo eu estou dando aqui dentro? Porque essas pessoas estão me seguindo. Essas pessoas estão indo no movimento que eu estou criando. Né? Então, prestem atenção no movimento que vocês estão criando. E aí, eu sou uma pessoa bastante ativa no Facebook, gosto bastante, e encontrei 2 fotografias no Facebook que eu incluí nas minhas palestras, porque eu acho que fazem sentido. Então, aqui tem uma fotografia de que o chefe está sentado lá em cima e a empresa está sendo puxada pela equipe. Né? E a diferença entre o chefe e o líder é que o líder está lá na frente, puxando a equipe. Tá certo? E a outra é essa aqui. Nada é tão contagioso quanto o exemplo. Viram um pequenininho aqui? Tem um filme que é muito mais doloroso do que essa fotografia, que é um pai fazendo coisas erradas. Então, o pai briga com a mãe, o pai fuma, o pai se embriaga, e aí uma criancinha fazendo as mesmas coisas que o pai, assim. Mas ele é meio baixo astral, então eu não gosto, mas ele é bem impactante. Porque é isso, você vê o outro fazendo, o seu pai, o seu líder, quem está conduzindo, o seu presidente, e aí você repete. Ah, não sei. Eu posso descobrir e mando para quem? Me dá o seu cartão que eu te mando. Eu acho o filme. Então, para liderar pelo exemplo, você tem que servir, se comunicar, envolver a equipe nas decisões, dar autonomia para a equipe, dar feedback formal e alinhar propósitos. Pensem que tipo de líder eu sou e o que eu quero melhorar na minha liderança. Porque a gente só dá exemplo e contagia as pessoas quando a gente atua com paixão. Então, a gente tem que atuar com paixão e buscar pessoas apaixonadas. Para vocês atraírem pessoas apaixonadas, vocês precisam fazer com que esse ambiente seja desejado. Em resumo, atraiam pessoas qualificadas, contratem as pessoas certas, capacitem o time, identifiquem e retenham os talentos, criem agentes multiplicadores, retenham o conhecimento na empresa, liderem pelo exemplo e tenham gente apaixonada na empresa de vocês. Muito bem, muito obrigada. Eu desejo que vocês tenham coragem e pensem diferente. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. A gente tem um blog com tendências e notícias sobre hotelaria. Ele chama disque9.com.br e a gente está no Facebook e em todas as outras redes sociais. E lá vocês podem obter bastante novidades sobre o que está acontecendo na hotelaria. E principalmente tendências que possam ser implantadas. E eu tenho maior interesse em trocar cartão com quem tiver interesse. Eu trouxe os meus um pouco aqui. E aí a gente pode manter contato. Eu continuo à disposição. E aqui estão os meus contatos. Muito obrigada.